assunto hoje tem a ver com a ressurreição em Cristo. Bom, Jesus morreu, nós sabemos, falamos disso na sexta-feira, e a morte de Jesus no Calvário simbolizou muitas coisas. Primeiro, que ele levou sobre si as nossas dores, a enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O véu se rasgou. Hoje ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Mas só que no terceiro dia Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele vence ali a morte. Ele tira, o poder de Satanás. E nessa ressurreição, nessa morte, nessa ressurreição, ela também nós encontramos, ou nós deparamos com ela no batismo nas águas. Jesus, antes da sua assunção, antes dele subir aos céus, ele vira para os discípulos e ele fala da seguinte maneira: olha, ide pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado, ide, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que aquele que crê e for batizado, esse será o que, igreja? Será salvo. Então, olha só a instrução que Jesus ele dá aos seus discípulos, de ir, pregar o evangelho a toda criatura, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque todo aquele que nele crê, Deus entregou o seu Filho, para que todo aquele que for batizado, seja salvo. Então eu quero que nessa tarde nós reflitamos sobre isso. Amém, amém, gente? São preparados para ouvir a palavra? Colossenses capítulo de número 2, diz assim a palavra do Senhor, verso de número 1. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, olha só: porque quero que saiba quão grande combate eu tenho por vocês e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor e enriquecimento na plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus, que é Jesus Cristo, a quem estão escondidos todos os tesouros e a sabedoria também da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, me alegrando e vendo a vossa ordem e a firmeza com a vossa fé em Cristo. Como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigai-vos, edificados dele e confirmados na fé, assim como fosse ensinada, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém faça presa sua por meio de filosofias ou vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado, de toda potestade, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão, não feita por mão do despojo do corpo da carne, e sim a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, e nele também ressuscitantes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todos as ofensas, havendo riscado a célula, a dívida que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Pula para o verso 20. Se vós, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que então carregam ainda as ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos da doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e também devoção voluntária, humildade e também disciplina no corpo, mas não são de valor nenhum, senão para a satisfação da carne. Portanto, se já ressuscitais com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Assim, nas coisas que são de cima,
e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, da prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência e avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andávamos, quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo que é ira, cólera, malícia, maledicência, das palavras torpes da boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despides do velho homem com os seus feitos, e vos vestíveis de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre, mas leiam comigo, mas Cristo é o que a igreja? É tudo em todos. Diga a glória a Deus. Então olha que interessante, irmãos, nós vamos trabalhar hoje um ponto muito importante da nossa caminhada e da nossa jornada de fé. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, sobre a carta de Colossenses, o capítulo 2, ele vai falar assim no verso 1: olha, irmãos, eu quero que saiba quão grande combate eu tenho por vocês, como que eu tenho lutado por vocês, como que eu tenho combatido por vocês e por aqueles que estão em Laodiceia, para que os vossos corações sejam consolados, tenham paz, para que vocês estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude, na inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, a saber que é Cristo. Então olha que interessante, Paulo ele começa a carta dizendo o seguinte: olha, eu tenho, pelejado, eu tenho lutado, eu tenho tido grandes combates por causa de vocês. E qual que era o motivo desses combates? Para que os corações fossem consolados, ou seja, para que houvesse paz nos corações. Paulo estava dizendo, para que o coração de vocês tivesse paz, para que vocês estivessem unidos no amor. Então um elo mais forte, que é o amor. Então Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu tenho lutado, eu tenho passado por lutas, eu tenho combatido por vocês, para que o coração de vocês sejam consolados, tenham paz, para que vocês estejam unidos em amor. E não só isso, mas que vocês também tenham um enriquecimento, que vocês tenham um conhecimento, da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, a saber que é Jesus Cristo. Então olha qual que era a peleja do apóstolo Paulo para essa igreja, nem para Laodiceia também. A peleja, a luta que ele batalhava, que ele cravava, a luta que ele cravava ali, como a Bíblia está dizendo, é para que o povo tivesse o conhecimento, o coração em paz. Não só isso, para que eles tivessem, ou para que eles fossem unidos no amor também. Olha só, então essa era a luta pela qual Paulo ele estava cravando. Aí nessa carta, Paulo ele vai falar sobre a persuasão, das palavras persuasivas, ele manda ter cuidado. Nessa carta, Paulo vai falar que quem recebe o Senhor anda nele e não com ele. Olha que interessante isso. Aqueles que receberam o Senhor, que ande nele e não com ele. Paulo também nessa carta, ele vai trabalhar que ninguém faça vocês de presa, faça de vocês prisioneiro, por causa de filosofias e também por causa de filosofias e também sutilezas, palavras sutis. E ele vai dizer também sobre a circuncisão, que é Cristo agora no coração, e não como mais na velha aliança. Dito isso tudo, Paulo ele vai falar algo muito importante, que é onde nós vamos começar a nossa mensagem. Diz assim o verso de número 12, presta atenção: sepultados com ele quem? Com Jesus no batismo, nele também ressuscitais, pelo que a igreja? Pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo, trabalhando toda essa gama de assuntos, ele vai falar o seguinte: olha, vocês que morreram com Cristo no batismo, e não só isso, mas também foram ressuscitados como Cristo, pelo poder de Deus, ressuscitou entre os mortos. Então ele vai tratar com a igreja, com aqueles que foram batizados.
né? Então olha o que é o batismo para nós, olha o símbolo do batismo, né? Quando descemos as águas, quando somos batizados e descemos, né, quando descemos as águas, a Bíblia está dizendo, sepultados com Ele no batismo. Ou seja, a velha criatura sendo enterrada, sendo sepultada. E não só isso, na submersão, né, quando a pessoa ela emerge de entre as águas, o que acontece na vida da pessoa é que, assim como, né, sepultamos com Ele no batismo a velha criatura, quando surgimos de novo, quando nascemos de novo, quando submergimos daquelas águas, também em Cristo somos ressuscitados. Mas como assim, pastor? Como uma nova criatura, como uma nova pessoa. Por isso ele vai dizer, havendo riscado a célula, havendo riscado a dívida, a nota que havia contra as suas ordenanças, Cristo pagou. Então quando a pessoa, então Paulo ele vai se dirigir, olha, vocês que, né, foram sepultados com Ele no batismo, e também ressuscitados com Ele através da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele está dirigindo a mensagem para essas pessoas agora. Então Jesus ele falou, olha, vai, prega o evangelho, aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Se todos aqui estão batizados, amém, pastor, ainda não passei pelas águas, o meu apelo para você é, passe, tome essa decisão. Sabe, porque é uma doutrina de Jesus, aquele que crê e for batizado. Acredito que todos aqui passaram pelas águas, mas vamos lá, vamos refletir. O que Paulo ele vai dizer? Então, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé, olha só, pela fé e no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Entendido até aqui? Sim ou não? Entendido? Que agora a gente vai entrar no cerne da mensagem. Olha o que diz o verso de número 20, olha só, Paulo vai se dirigir a eles de novo, olha só, se pois estáis mortos em quem, igreja? Em Cristo. Então se morremos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, né, porque vos carregam ainda ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais todas perecem pelo uso segundo os preceitos da doutrina dos homens. Olha o que diz na versão, se a Regiane conseguir, vai colocar ali para nós, na versão NVI, olha só o que diz, verso 20, ó, vocês que já morreram em Cristo para os princípios elementares do mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras, olha só, não manuseie, não prove, não toque, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Olha só, essas regras essas regras têm de fato aparência de sabedoria, como também pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas olha só, mas não tem valor algum, na versão NVI, para refrear o impulso da carne. Então olha que interessante, Paulo ele está dizendo, olha, vocês que foram, né, sepultados com Cristo no batismo, vocês que se ressurgiram com Ele no batismo, aí ele vai dirigir agora, vocês que estão mortos em Cristo Jesus para os rudimentos do mundo. O que é o rudimento do mundo, pastor? Eu coloquei aqui no dicionário, pesquisei no dicionário, depois você pode pesquisar na sua casa. São rudimentos, né, na perspectiva cristã, pode ser compreendido como espíritos elementares, tradições de homem, princípios religiosos iniciais, inferiores, que não se alinham com o ensinamento de quem? De Cristo. Então, quando Paulo ele estava escrevendo o seguinte, olha, vocês que estão mortos em Cristo e para os rudimentos desse mundo, que pode ser compreendidos como espíritos elementares, tradições de homens, princípios religiosos iniciais e inferiores que não se alinham aos ensinamentos de Cristo, olha só, vocês que estão mortos, vai ter que pegar pilha para mim. Vocês que estão mortos no rudimento do mundo, procura aí o carregador, irmão Paulo, deixa eu trocar aqui de uma vez.
Amém, gente? Amém ou não amém, gente? Então vamos lá, pronto. Vocês que são mortos no rudimento, depois a gente põe aqui, vai dar para terminar, tá? Já troquei aqui. Então vamos lá. Se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, então por que vocês ainda carregam ordenança como se vocês vivessem no mundo? Aí o que Paulo ele vai dizer? Olha, como ordens dizendo, né? Olha só, não toques, não prove, não manuseis. Paulo lá na frente na versão NVI vai dizer isso assim, ó: essas regras de fato têm aparência de sabedoria, de religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, às vezes duro com o corpo, mas só que não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então o que eu quero dizer aqui para vocês? Espera aí, aquela pessoa que passou pelas águas, foi sepultada e ressurgiu em Cristo, e somos mortos em Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Vocês que dizem ser mortos quanto aos rudimentos do mundo, que vimos aqui que pode ser, né, princípios religiosos que não se alinham com o ensinamento de Cristo, por que vocês se põem em ordem de novo? Como assim? Não toque nisso, não faça isso, não coma isso, né? Aqui ó, não toques, não proves, não manuseis. Então eu falava pela manhã, irmãos, a importância de nós compreendermos, sabe, o que é, sabe, morrer e nascer para Jesus. Porque se eu e você, sabe, hoje levamos diante do Senhor uma vida de regras, onde nós dizemos, olha, diante de toda a minha caminhada de fé e tudo mais, eu estou aqui e eu não faço isso, por quê? Porque eu não posso. Eu não faço isso porque, né, de alguma forma, né, regras existem para mim e diz, não faça. Eu não faço porque, sabe, diz assim, não faça, não faça. Eu estou compreendendo e lidando com o evangelho de uma forma errada. Porque não é por ordem, não é por força, não é por violência. Porque, irmãos, eu falava pela manhã o seguinte: essas regras, como está dito, como está sendo dito, né, não tem a capacidade de frear a nossa carne, né? Então, por mais que por um instante eu falo assim, não pode, não tem como, por mais que, né, diante dos rudimentos do mundo, que tem mais a ver também, né, com outras coisas também, né, mas os princípios elementares da religião, aonde, sabe, eu estou vivendo por uma proibição. Isso vai chegar uma hora que não vai segurar a minha carne. Então como que ou como que se estabelece a forma certa para eu lidar, pastor, com a vida, com a situação, com os rudimentos do mundo, diante de tudo? Por isso que Paulo está dizendo, se vocês estão mortos em Cristo, mas ainda carregam ordem, como se vocês estivessem no mundo, que não toques, não proves, não manuseie. Ele está dizendo, olha, isso apesar de ter preceitos, religiosidade e tudo mais, isso não enfreia a carne, isso não consegue frear a carne. Então aonde está, pastor, o segredo, sabe, para eu vencer a minha carne, para eu vencer na vida espiritual? Está em verdade. Nós morremos, né, para aquilo para aquilo, vamos dizer assim, para a velha criatura, e ser nascidos de novo em Cristo Jesus, irmãos. Porque uma vez que eu morro, uma vez, sabe, que eu sepulto a velha criatura, uma vez que eu mortifico, a gente vai chegar daqui a pouquinho lá, uma vez que eu vou mortificando isso, e agora, sabe, eu não vou viver por regra, eu não vou deixar de fazer porque isso eu não posso, eu não vou deixar de fazer porque isso eu aprendi que não dá, que não pode, que me foi imposto e me falaram que não pode. Não, eu vou deixar de viver, ou vou deixar de fazer, não é por causa de uma proibição, é porque isso já não está mais em mim, isso já não faz sentido da minha vida. Então quando nós, sabe, lidamos, olha só, por isso vocês que estão mortos, e vocês que estão mortos, sabe, e lidam, sabe, com ordenança, isso não tem poder de frear a carne. Então é por isso que às vezes a proibição, quando você fala, não faz, quando você fala assim, ou nos é imposto, olha, isso não pode, você tem que entrar no caminho. Então, esse não é o caminho. Então o caminho certo é o quê? Eu ir mortificando a minha carne, eu mortificando o velho homem. Então aqueles que morreram em Cristo, que somos nós que estamos aqui, nós que morremos em Cristo, então a gente não tem que ficar na ordenança, porque Deus tem algo muito maior, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer, né, em Romanos, que aqueles que morreram com Cristo, traz a ideia do batismo, também com Ele foi vivificado, diga glória a Deus. Então como que eu venço?
Não é eu falando não posso, não é eu falando que pastor porque falou que não pode, não, é eu mortificando. Então eu olho para a situação e não é que eu faço porque eu sou proibido, eu olho para aquela situação e eu não faço porque isso não faz sentido mais da minha vida, porque a velha criatura morreu. Eu não faço, eu não quero fazer, pastor, eu não quero me inclinar para o pecado, eu não quero me inclinar para a mentira, eu não quero me inclinar para a prostituição, como vão ver daqui a pouquinho, eu não quero, pastor, me inclinar, sabe, para as coisas desse mundo, não é porque eu sou proibido, é porque isso já não está dentro de mim. Aí é onde Paulo ele vai dizer, sabe, já não vivo mais o que, igreja? Mas o Cristo vive em mim, vive em nós. Então olha a grande diferença, olha para você ver o que não é o feito de Jesus diante disso. Então aquele que foi morto, aquele que matou sua sepultura, aquele que sepultou seu velho homem no batismo e ressurgiu com Cristo, nova criatura é, diga glória a Deus. Então não é porque, por isso que Paulo ele vai dizer para aquela igreja, vocês que são imortos em Cristo, né? Mas quanto aos rudimentos do mundo, que eu disse aqui, né? Em relação aos rudimentos do mundo, né? Vocês, né, vivam por regras, dizendo não toques, não prove, não manuseis. Então peraí, não é alguém que tem que falar assim, não faça, não, a ideia do evangelho em Cristo Jesus é que, peraí, eu estou morto com Cristo e nasci como uma nova criatura, e agora eu olho para a situação e não é porque eu não posso, é porque isso não faz sentido para mim. Diga glória a Deus, pessoal. Então é isso que tem que ser a nossa caminhada de fé. A minha caminhada, a sua caminhada de fé, a nossa jornada, a nossa vida com Jesus, né? Ou seja, a nossa jornada, a nossa caminhada com Cristo, não é por ordenança, não é porque eu não vou fazer porque não pode, não é porque eu não vou fazer porque é proibido, não é porque eu não vou fazer porque a palavra condena, não, eu não vou fazer porque eu morri, a velha criatura morreu e hoje quem vive em mim é Cristo. E a Bíblia fala assim que aquele que se une com Ele tem o mesmo Espírito que Ele, diga amém, gente. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a diferença de uma coisa para outra? Por isso que há muitos domingos eu venho falando que as coisas não é pela força, não é na força do braço, sabe, aquela pessoa que ela tenta, né, com a sua própria força, ela vai se decepcionar, porque isso tudo, como a Bíblia está dizendo, é insuficiente para frear a carne. Agora, quando nós fazemos como está no capítulo 3, a gente vai vivendo, a gente vai mortificando a carne, vai vivendo em Cristo, vai nascendo em Cristo, vai nascendo em Cristo. Aí você olha para a situação assim, você fala assim, isso daqui para mim não faz diferença não, está morto dentro de mim, para mim isso daqui, meu coração não pede isso, sabe, a carne está mortificada, ou seja, então isso não faz parte da minha vida, pastor, isso acontece do dia para a noite? Não, isso é um processo, diga amém, gente. Então como que eu vou lidar? Como que eu vou fazer? Como eu vou lidar então com as regras? Eu vou lidar então com aquilo que me é proibido? Não, eu vou lidar com a vida vivificada em Cristo. Eu preciso estar vivificado em Cristo, porque aquele que se une com Ele tem o mesmo Espírito que Ele, em nome de Jesus, amém ou não amém? E como que eu faço isso? Capítulo 3, verso de número 1, acompanha, olha só o que diz. Então, portanto, vós que se já ressuscitastes com Cristo, o que está ensinando aqui para a gente? Que leia em voz alta comigo, igreja, buscai as coisas de quê? De cima. Então quando as coisas começam, então olha só, aquele que é batizado sepultou, aquele que ressurgiu na fé, assim como Deus o ressuscitou, também nós ressuscitamos. É um símbolo, né, no batismo. E tem a ressurreição do último dia, que Paulo trabalha também. Mas aqui está falando dessa vida nova. Então, quando nós, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, a primeira coisa, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de quem, igreja? Pensai nas coisas de cima e não nas coisas o que, igreja? Porque já estáis morto e a vossa vida está guardada com Cristo em Deus, diga glória a Deus.
Então, primeira coisa, a nossa mentalidade, ela precisa mudar. Então, vós que batizai e tal, então beleza, vocês que já ressuscitados em Cristo, o que eu preciso começar em primeiro lugar? A pensar nas coisas do alto, das coisas de Deus, as coisas dos céus, as coisas que vêm de Cristo, as coisas que vêm do alto. Aí entramos naquela mensagem 40 dias atrás aí, onde aquele homem, Jesus pregando, ele levanta a mão e ele fala assim: Senhor, mande o meu irmão devolver a herança comigo. E Jesus perguntou para ele: quem me pôs de juiz entre vocês? Então pensar nas coisas do alto tem a ver com o quê? Com nós olharmos e ver, meu Deus, o que Deus tem falado comigo, o que Deus tem ministrado, aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso ser transformado. Pensar nas coisas de cima, né? Não só pensar, esperar de Deus nessa vida, mas esperar de Deus também nas coisas de cima. Então pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto. Às vezes muitas pessoas dentro da igreja estão presas só nessa vida, irmãos. Só vem com a pretensão de Deus. Claro, nós estamos aqui no propósito. Está aqui o meu lencinho, ó. Está aqui no meio da minha Bíblia, aqui o meu lencinho aqui. Daqui a pouquinho vamos orar, porque Jesus, Ele não quer que ninguém fique aí chorando. Enxugarei dos vossos olhos todas as lágrimas. Mas quantas pessoas estão esperando de Deus só nessa vida? Sabe, não tem se atentado, meu Deus, espera aí, sabe, a vida está passando, de hoje para amanhã, eu posso partir, eu posso partir de hoje para amanhã. Então pensai das coisas do alto. Portanto, vocês que já são ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Diga glória a Deus, você sabe. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, está guardada com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também nos manifestaremos com Ele em glória. Diga glória a Deus. Então a primeira coisa, para que haja uma mudança no nosso interior, para que as coisas não sejam uma regra para você, é nós começarmos a pensar nas coisas de cima. Deus, na nossa salvação, na minha morada celeste, naquilo que o Senhor tem preparado, nas coisas do reino, visão de reino. Então a primeira coisa é eu pensar nas coisas do Senhor, me desprender desse mundo, apesar que temos vida, mas me desprender desse mundo e começar a pensar nas coisas de cima. A segunda, olha aqui, verso de número 5, olha só: mortificai, pois, os vossos membros que estão na terra. O que Deus vai, o que Paulo ele vai ensinar, instruir, exortar a mortificar? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a concupiscência, o desejo desnecessário, a avareza, que é a idolatria pela qual vem a ira de Deus. Ele diz mais, verso 8: mas agora despojai também, ok igreja, da ira, verso 8, da cólera, da malicência, da maledicência, das palavras torpes do que igreja? Mas não mintais uns outros, pois já vos despedistes do velho homem com os seus feitos, e os vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Diga glória a Deus. Então qual que é o propósito? Então, pastor, nós vivemos diante de regras aí que não tem a capacidade de frear a minha carne. Porque não, então já que não pode, então, sabe, mas é incapaz de enfrear, e por isso às vezes caímos e falhamos. Então a primeira coisa, pensemos nas coisas de cima. Meu Deus, que o Senhor venha me revestir. Segunda coisa, mortificai os vossos membros. O que é mortificar? Vai matando, vai secando. A qual é o adultério, como está escrito aqui, né? A prostituição, me perdoe, a impureza, vai mortificar, né? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a vontade, né, desnecessária, a avareza, o amor ao dinheiro.
O amor ao dinheiro. O que é amar o dinheiro, pastor? O que é avareza? Amor ao dinheiro, amando o dinheiro, sabe? Tudo dinheiro, ganancioso. E não só isso, mas também despojar e desfazer da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, e não mintais uns aos outros, que já vos despedistes do velho homem com seus feitos. Diga glória a Deus, é só. Então, não é nós falamos, não posso. A ideia é nós, diante de uma situação, dizer: isso não faz parte mais de mim em Cristo. Vocês estão entendendo, sim ou não, irmãos? Então não é porque eu não posso mentir, é porque isso já não faz parte da minha vida. Então já não é porque eu já não posso mais, sabe? Não é porque eu já não amo o dinheiro, é porque eu me desprendi. Não é porque, sabe, agora passou a prostituição, não, é porque isso foi mortificado. Então, quando o negócio, ou melhor dizendo, quando trabalhamos essa mortificação dessas coisas na nossa vida, orando, jejuando, buscando a Deus, colocando diante do Senhor, nos apresentamos diante do Senhor, e isso deixa de ser regra, meu Deus, mortifica, mata isso dentro de mim, te transforma. O Senhor falou comigo, oramos, meu Deus, transforma, meu Pai e tal, e aquela coisa, e quando isso vai sendo mortificado, é onde verdadeiramente a nossa carne vai sendo freada. É quando a velha criatura ela vai padecendo e ela vai morrendo. E cada dia mais, vamos ver aqui, vai se revestindo do novo homem em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então é isso que é o batismo, é isso que é a ressurreição de Cristo. Aquele que ressuscitou hoje também nos dá condições. Morremos em Cristo, pagou os nossos pecados, morreu, mas agora também ressurgimos em Cristo, ressuscitamos em Cristo, e passamos então a ser novas criaturas, novas pessoas. Não por causa de regras, mas porque a velha criatura vai sendo mortificada dentro de nós. Ela vai morrendo dentro de nós. Aí você olha para a situação, não é porque eu não faço, porque eu não posso, é porque não faz sentido. Não é porque eu não vivo, não é porque, pastor, eu tenho vontade e vou e não vou. Não, porque aquilo ali já não faz diferença. Não é, pastor, porque, sabe, eu quero e não quero, e aquela questão do vai e não vai, não vai, não vai. Não, é porque, sabe, isso para mim já não muda. Então a verdadeira conversão tem a ver com trabalhar uma mortificação da nossa carne. Diga glória a Deus, só. E como eu faço isso? Em Cristo Jesus. Diga glória a Deus, só. Então olha só. Então olha o que diz mais. Então ele fala para mortificarmos, né, os nossos membros da prostituição, da impureza, do apetite desordenado, da vil consciência, da avareza, da idolatria. Não mentais uns aos outros. Olha só, mas vos vestistes de um novo que se renova com conhecimento. Olha só, mas vestistes do novo que se renova para o que, igreja? O conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Agora, verso de número 11, dando continuidade. Onde não há grego e nem judeu, circuncisão e nem o quê? Incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Diga glória a Deus. Então agora o que ele vai dizer? Verso 12, olha lá. Revesti-vos, olha só, pois como eleitos de Deus, escolhidos, santos e amados, de entranhas de que, igreja? Com o interior cheio de misericórdia. Olha aí. Deixe, mortificai, né, a prostituição, vossos membros a prostituição, né, tal, da concupiscência e tal, aquela coisa. Mas revesti-vos agora, se revistam agora de entranhas, interior cheio de misericórdia. Você é uma pessoa misericordiosa? Você tem misericórdia das pessoas? Ou quando as pessoas erram, você traz juízo? Não, você é misericordioso. Então revesti-vos como eleitos, como santos, amados, com entranhas de misericórdia, de benignidade. Diga glória a Deus. Ou seja, com ações boas, pessoa que faz o bem,
que pratica o bem, que faz o bem, faz o que é bom. Aqui, olha só, de humildade. De humildade. Olha a nova criatura, uma pessoa humilde, não soberba. Então, revestidos de misericórdia, de benignidade, de humildade, de também, ok, igreja, se dá uma pessoa mansa na hora das lutas, né? Longanimidade. O que é o longânimo? Aquele que insiste. Revestivos, suportando uns a quem, igreja? Tem que suportar uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Diga amém, gente. Então olha aí a palavra do Senhor. Mortificai os vossos membros e se revista agora, sabe, de uma vida cheia de misericórdia, de benignidade, de bondade, de humildade, de mansidão. Seja longânimo, insistente, suportando um ao outro, suportando, perdoando uns aos outros, quando alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis também. Olha que lindo. Agora olha o verso de número 14. E sobre tudo isso, revesti-vos o que, igreja? O amor, que é um vínculo, o que, igreja? Perfeito. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine os vossos corações, e seja o que, igreja? Agradecido. E olha só mais, e a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então que a palavra do Senhor esteja em nós abundantemente. Olha só, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns a quem, igreja? Com o quê? Com salmos. Esses dias perguntaram para mim, pastor, só não prega em salmos? Não, quando vem a inspiração, sim, com salmos. Então olha só, o que é o corpo? O que é a igreja? O que é o crente? O que é aquela pessoa que batizou e ressurgiu, sabe, e mortificou e ressurgiu de novo? Olha só, então a palavra de Cristo habite em vós abundantemente com toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e o que, igreja? Para quem às vezes não gosta de louvores, né? Então olha só, como que o louvor, os hinos, os cânticos têm a capacidade, né, de ensinar, de admoestar, de, vamos renovar, vamos dizer assim, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossa onde, igreja? Coração. Olha aí. E continuando, para a gente poder terminar. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, coloque essa palavra no teu coração. Como vimos aqui, aquele que outrora, verso 12, sepultados com ele no batismo, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou para os mortos, dos mortos. Coloque isso no teu coração. Não leve uma vida com Deus baseada em regras, mas viva a tua vida com Deus de duas formas. Primeiro, pensando nas coisas do alto, levando sua mente para o alto, levando seu pensamento para o alto. Espera aí, meu Deus, o Senhor, o que o Senhor quer, o que o Senhor espera, o que o Senhor tem, o que é amanhã. Então levando o meu pensamento para o alto, mortificando a minha carne, resumindo, né? A minha carne, mortifica ela, e depois se revestindo de como um povo eleito de Deus, santo e amado. Diga glória a Deus. Com misericórdia, com benignidade, com humildade, com mansidão, com unanimidade, suportando
uns aos outros, perdoando uns aos outros, assim como Cristo perdoou, assim perdoando, e sobretudo revestivos um amor que é um vínculo da perfeição. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sejamos agradecidos. Diga glória a Deus. Terminando, a palavra de Cristo habite em você abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando o Senhor com graça em vosso coração, em o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então que o Senhor Jesus, Ele faça essa obra redentora na nossa vida. Amém ou não amém, gente? E que a gente seja vivificado em Cristo. Sabe, que não sejamos aquelas pessoas, poxa pastor, tal difícil. Não, mas que eu mortifique a minha carne, que eu mate a minha carne, que verdadeiramente eu venha a ser mortificado, e que de verdade eu venho me revestir de um novo homem em nome de Jesus. Seja uma nova criatura, meu irmão. Seja uma nova pessoa. Venha se revestir de um novo homem, com as entranhas de misericórdia. Seja uma pessoa misericordiosa, benigna, humilde, manso, longânimo. Suporte uns aos outros. Talvez seja uma pessoa que não suporta as pessoas. Suporte uns aos outros. Eu tenho certeza que o verdadeiro evangelho está nisso. Diga glória a Deus. Quando nós colocamos isso daqui em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Pode ter certeza disso. Se coloque de pé um minutinho. Quem entendeu a mensagem aqui, levanta a mão. Então que Deus faça essa obra na tua vida, amém ou não amém, gente? Levante suas mãos aos céus. Você vai repetir assim comigo em nome de Jesus. Diga: Senhor meu Deus, sepultado com Ele no batismo, aqueles que foram, diga eu fui, e ressuscitados pela fé no poder de Deus, eu fui ressuscitado, não para regras, como se eu estivesse no mundo, mas para viver uma vida viva e digna diante do Senhor. Diga: eu quero mortificar, Senhor, a minha carne, e verdadeiramente, Senhor, me revestir de uma nova criatura. Com as suas mãos levantadas aos céus, igreja, diga: posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não, mas eu bem sei, amada igreja, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Lá do início, todo mundo declare: Deus enviou. Diga: Deus enviou teu filho amado. Declare: teu filho amado. Oh, aleluia, para a igreja. Diga: em meu lugar. Mas o que, igreja? Na cruz sofri. Por meus pecados, declare. Por meus pecados. Mas ressurgiu. E vivo com o Pai está. Porque Ele vive, diga, porque Ele vive. Posso crer no amor. Porque Ele vive, declara, igreja. Diga: temor não há.
Mais uma vez, declare, igreja, porque Ele vive, diga, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Declare para Ele, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, igreja, diga, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Deus, que vivo está. Então levante as suas mãos bem alto aos céus e comece a orar, comece a falar com o Senhor. Diga, meu Deus, eu recebi a tua palavra nesse domingo da ressurreição, Senhor. Diga, hoje eu quero renascer. Oh Senhor, em nome do Senhor Jesus, foi para a vida, Senhor, que o Senhor morreu ali naquela cruz e ressuscitou, Senhor. Oh meu irmão, minha irmã, então agora é o seu momento de dizer, Senhor, eu não quero estar simplesmente debaixo de regras, eu não quero deixar de fazer algo, Senhor, porque me é proibido na tua palavra. Diga, mas eu quero ser um novo homem, Senhor. Diga, eu quero ser uma nova mulher, igreja. Diga, eu quero ser um novo jovem na tua presença. Vai mortificando agora, minha irmã. Fala com Deus qual tem sido a tua luta, fala com Deus qual tem sido às vezes a sua batalha. Fala para Ele, mortifica agora, minha irmã, mortifique agora, meu irmão. Oh, pois foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Oh Senhor, queremos nos revestir nesta manhã, Senhor, de entranhas de misericórdia, Senhor, de longanimidade, Senhor. Oh Deus, então venha. É o seu momento, é a sua hora. Fale com Ele, fale com Ele. Diga, Senhor, eu quero essa vida, Senhor. Eu não quero levar uma vida com o Senhor arrastada, não. Diga, eu quero levar uma vida com o Senhor vivo, vivificado em Cristo. Oh, aleluia, Senhor. Oh, que o Senhor venha, Pai, que o Senhor venha nos renovar nesta manhã, Jesus. Aleluia, aleluia. Declare mais uma vez, porque Ele, eu posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, igreja. E temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos, Jesus, está nas mãos do meu Jesus. Para terminar, a igreja declare comigo, diga, porque Ele vive, posso crer no ar. Nós cremos no amanhã, Pai, porque Ele vive, temor não. Diga para Ele, eu bem sei, Senhor, mas eu bem sei, que a minha, diga, está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus.